Bem, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana, sou terapeuta, psicanalista. Trabalho com recursos de tarô, barra de axis, com cura arcturiana, trabalho com a constelação familiar, tudo em prol do desenvolvimento humano, da compreensão de traumas que a gente passou ou ainda passa, e a resolução disso. O meu foco sempre foi esse, e é aquilo que eu amo fazer. É aquilo que me engaja todos os dias, que me traz inspiração para estar aqui, inclusive hoje. Esse bate-papo, ele surgiu da necessidade de uma conversa com uma cliente, onde ela sugeriu, Fabi, por que você não abre um bate-papo? Já que eu gosto da forma como você explica, é tão didática, e me traz clareza, por que a gente não abre uma roda de conversa? Então, através dela, eu fiz este quadro, digamos assim, que eu quero que se perpetue durante algumas semanas, toda semana, todas as quartas. Então, eu vou estar sempre aberta a sugestões de temas, sugestões daquilo que vocês têm de problemas recorrentes, daquilo que aflige você hoje. Então, é com essa finalidade que eu fiz o quadro de o Papo da Alma, tá? O Papo de Alma é de hoje, né? Deixei aqui meu roteirinho. Oi, Pri, é você. Ai, que bom, fico feliz que você tá aí. É que apareceu somente ali o Samsung, mas belezinha. Fico feliz que você esteja aí. Eu estou gravando para que a gente possa ter esse material, esse conteúdo, para posteriormente, a qualquer necessidade, eu tenho um material gravado, ok? Mas vamos lá, qualquer dúvida, qualquer coisa que você, Fabi, não compreendi, fique claro, pode deixar aqui no chat mesmo a dúvida, tá? E eu vou sempre aqui analisando meu roteirinho para não me perder de onde que eu estou falando, para não deixar nenhum fio solto, tá? Bem, o tema que a gente vai falar hoje é sobre a dor que pode não ser sua, traumas ancestrais que a gente carrega e muitas vezes a gente nem percebe. Isso influencia no nosso movimento, de tomar decisão, na nossa ansiedade, na forma como a gente lida com as coisas, situações corriqueiras como relacionamentos, uma ação no trabalho, tudo isso pode estar tendo o impacto de algo que a gente não percebe, que está sutil, que são esses traumas ancestrais. Digamos que isso são aquelas situações invisíveis que a gente não consegue ter essa percepção, mas que estão ali atuando, né? E eu queria saber, né, tipo, de você, você já sentiu algo, né, ou sente algo, né, desse tipo? Alguma situação que te bloqueia, que você não sabe o motivo, um movimento que você faz de forma repetida, que você não tem um controle, externo de saber, "Hoje, poxa, eu sempre faço isso, mas eu nem sei por que eu faço, Fabi. É automático. E esse automático, né, que a gente fala dentro do TCC, a gente precisa estar atento a esses movimentos automáticos, porque muitas vezes são eles que muitas vezes são funcionais e muitas vezes não são funcionais. Muitas vezes são situações que são disfuncionais, que geram ansiedade, que geram um conflito na comunicação, que geram um transtorno no relacionamento, um transtorno no trabalho, porque a gente age de forma mecânica, de forma automática, né? Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui, deixa eu compartilhar agora o slide que eu tinha colocado anteriormente aqui. Esse slide, né, esse material aqui, eu vou estar trazendo, deixando ele disponível, tá? Para quem estava na aula aqui, para que possa ser complemento, né, na hora da leitura, na hora de tirar uma dúvida, na hora, poxa, preciso entender aquilo que a Fabi falou, mas eu não preciso ler novamente, né? Então, eu fiz esse material aqui e eu nem vou ler aqui, porque você vai ter essa oportunidade de estar lendo, tá? Mas eu vou aqui nessa parte onde são traumas ancestrais. E aqui, né, a gente fala, quando eu falo que a ciência ela explica, é que a epigenética ela explica, né, essa herança de traumas que são passados através do nosso DNA. Não é somente um olho claro,
uma cor de cabelo, uma cor de pele que a gente herda dos nossos ancestrais. Nós herdamos também a carga energética e também a carga genética, né? Porque segundo a ciência, a gente carrega carga genética e segundo a espiritualidade, a gente carrega a carga energética. Então, vamos dizer que um avô, né, meu tenha vivido na época do Holocausto. Esse avô vai passar para os seus netos o trauma que ele viveu. Então, muitas vezes a criança tem crises de ansiedade e não sabe o motivo. Ela não sabe o porquê, ela não consegue identificar da onde vem. Simplesmente ela não consegue ficar em locais fechados. Simplesmente ela tem crise de pânico em estar em locais com muitas pessoas. Da onde se explica isso? Se não a herança epigenética ou a carga energética, né? Porque essas pessoas, elas trazem em si essa carga. E é por isso que esses traumas estão no nosso DNA e muitas vezes a gente não compreende, porque a gente não viveu ele em si, mas a gente viveu ele através das sensações que elas são transmitidas no nosso gene, na nossa carga energética, no sutil do que a gente sente, né? Então, por isso que acaba que sentimos tudo isso. Exemplos reais de traumas aqui eu trouxe para que a gente possa mensurar e ter clareza, né? Por exemplo, relacionamentos difíceis ou abusivos sempre envolve alguém que te trata mal, sente que nunca consegue ser feliz no amor, e muitas mulheres vivem esse padrão de abandono, de traição ou de violência por suas mães, seus avós passaram por isso, ou ainda estão ecoando no seu sistema familiar, né? Então, um trauma, ele ecoa nessa ancestralidade, nessa raiz familiar, porque ele está dentro de tudo aquilo, né? Então, eu e minha família somos uma coisa só. É como uma raiz de uma árvore que ela vai soltando as suas raízes, cada um vai cresce para um lado, mas se você vê o núcleo, é o mesmo. Então, se um daquele núcleo viveu algo traumatizador, um agente estressor para ele, isso vai gerar para alguns que estão mais sensíveis essa carga, né? Então, problemas financeiros também são correlacionados a isso. Então, às vezes que você tem aquela sensação que toda a sua família tem problema com dificuldade financeira, mesmo estudando, trabalhando, se matando, tentando mudar, isso não parece que te persegue. Isso também é um exemplo real do trauma ancestral. Medo de se expressar ou de se sentir invisível. Ansiedade, depressão, angústia sem explicação, né? Então, tudo isso está atrelado a esse trauma, trauma ancestral. Aquilo que a gente não vê, mas a gente sente, a gente percebe, a gente tem consciência, mas não entende como funciona. E isso de não compreender esse pequeno detalhe que fica, né, no invisível, que faz com que a gente fique muitas vezes perdido em entender o porquê, como aquilo acontece, né? Bem, vamos trazendo mais clareza aqui. Deixa eu só, né? Ok, a gente identificou alguns padrões, situações como no caso ali dos exemplos dados, e aqui como identificar que a gente está carregando? Ah, beleza, Fabi, eu entendi aqueles exemplos, mas quais sinais que eu posso estar presa a um trauma ancestral? E aqui eu coloquei 7, tá? Para ser os mais corriqueiros e os mais, ah, como que eu poderia falar? Que os mais comuns, digamos assim, medos ou fobias sem explicação lógica, né? Então, aquela pessoa que tem medo de água, lugares fechados, medo de perder tudo. Bloqueios financeiros, emocionais ou profissionais que persistem mesmo com esforço para mudar, tá? Padrões repetitivos na família, como relacionamentos tóxicos, dificuldades financeiras, doenças crônicas, culpa profunda ou sentimento de inadequação. Sabe? Aquele sentimento onde você fala assim, nossa, parece que não me sinto em casa aqui.
sabe? É aquilo, eu não pertenço a este lugar, né? Sensação de carregar um fardo invisível, como se a vida fosse sempre difícil, sempre pesada. Dificuldade em se sentir pertencente à família ou à sociedade, né? Ah, não me sinto pertencente à minha família, Fabi. Eu sinto uma dificuldade de me inserir no núcleo familiar, né? Dificuldade em se sentir. Ah, esse eu já li. Problemas de saúde recorrente em casa, aparente ou explicação médica clara, né? Sem causa aparente ou explicação médica, né? Então, beleza. Porque tudo que envolve saúde, primeiro a gente vai buscar o médico, né? Nunca a gente deixa de recorrer à medicina para qualquer que seja a causa de uma doença, de algo que surgiu, tá? A gente sempre primeiro busca a medicina e, em paralelo, a gente pode buscar outros recursos para quem tem outros recursos, como a espiritualidade, as suas crenças, a sua fé, mas aqui a gente. Aqui a gente precisa sempre estar atento a isso, tá? Primeiro, buscar um auxílio médico, depois a gente entra com outros recursos, tá? Porque daí a gente vai entender, ok, não tem explicação. O médico falou assim, não, não tem da onde. Daí você vai buscar outros recursos, ok? Bem, agora se você já se identificou com um ou mais desses sinais, né? Muito provável que você esteja carregando um desses traumas ancestrais. E isso não, e eu até deixei sublinhado aqui, né? Lembre-se, o fato de um trauma ter chegado até você não significa que você precisa continuar com ele, tá? Porque muitas vezes a gente está passando por algo e a gente pensa, poxa, ai, é meu karma. Ai, eu preciso passar por isso. E muitas vezes um trauma surge para que ele seja curado em você. E quando você tem compreensão e reconhece tudo isso, e consegue entrar nesse caminho de cura, você entende que aquilo veio para te curar, mas ele também será benefício aos seus. Então, não somente a mim, porque eu liberto a minha linhagem de passar por isso. Então, vamos dizer, as pessoas que são mães, né? Quando eu me curo numa relação tóxica, eu permito que a minha filha tenha relações saudáveis, porque eu permito que ela não precise buscar a cura da linhagem da família, porque eu fiz esse movimento. Então, é igual muitas vezes a gente vê na internet aqueles desenhinhos, né, que tá a mãe, a filha e tem a avó, né? A avó, ela foi um pouco dura com a filha, né? Só que a filha, ela decide passar para a filha dela uma maneira mais suave, com mais amor e com mais empatia. Então, aquele trauma, ele para aqui. Ele não dá sequência para a filha, porque a filha pode seguir de uma maneira muito mais tranquila. Ai, só desculpa a rinite, gente, que além do tempo seco, ainda tô com essa rinite. Mas seguimos lá. Então, quando a mãe decide se curar, ela deixa esse caminho muito mais leve, para que a filha possa seguir a sua vida, as suas escolhas, sem o peso daquela dor, entende? Tá claro? Ficou alguma dúvida até aqui ou não? Porque às vezes eu vou falando e nem pergunto, né? Mas se ficar qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Mas vamos lá. Vamos dar sequência enquanto isso. Deixa eu ver aqui o. Tenho todos esses sinais. Eles, muitas pessoas, né, tem. Eu falo que isso é muito mais comum do que se parece. Por isso que acho que esse foi um dos temas mais solicitados na enquete. Bem, vamos dar sequência aqui então. Eu trouxe um exercício
para liberação, tá? Como vai funcionar? Ah, aqui, se você estiver num local tranquilo, onde você possa relaxar, fechar seus olhos, tá? E fazer esse movimento, porque esse movimento vai precisar somente que você feche os olhos, tá? E faça alguns movimentos que eu vou direcionando, igual como uma meditação guiada, tá bom? Então, não tem nenhuma, nenhum caminho que a gente vai errar, porque pode ficar tranquila, é somente fechar os olhos e se permitir ser guiada, tá bom? Eu trouxe esse exercício de liberação ancestral através do corpo, por quê? E por que que sempre eu trago, né? Não adianta para um trauma, né? Vamos trazer clareza sobre isso, o motivo pelo qual eu escolho isso é o seguinte: um trauma, ele só é processado pelo nosso sistema nervoso quando o corpo é envolvido na cura desse trauma. Por quê? Quem carrega a marca do trauma, além do gene, é o corpo. Então, tem uma memória celular que carrega tudo isso. Para processar esse trauma e ele ser liberado de fato, o corpo precisa, porque o corpo ele está conectado através do sistema nervoso central, o, o sistema nervoso simpático. Então, é aquele que dá os movimentos, é aquele que faz você agir, tá? Então, aqui a gente entende que para o corpo processar o trauma, eu preciso que então ele comece fazendo todo esse movimento. Então, muitas vezes, o movimento de chacoalhar as mãos, de chacoalhar as pernas quando eu estou de pé, num movimento de um exercício de liberação de um trauma, é por conta disso. Eu preciso incluir corpo, mente e espírito. Senão, eu não tenho um resultado efetivo, tá? Então, muitas vezes é aquilo que a pessoa sai de uma sessão e volta o problema. O problema volta. Poxa, mas por que que esse trauma voltou? Porque ele não foi processado da maneira correta. Seja bem-vinda, Carol. Chegou bem na hora do exercício, tá? Eu tô aqui compartilhando a tela, tá? Mas eu deixei gravado, eu estou gravando, né? Aliás, essa aula aqui, e depois eu vou estar disponibilizando lá no grupo, tá? Para quem tá no grupo, eu não vou estar disponibilizando lá no Insta, mas quem está na comunidade vai ter acesso à gravação, tá bom? Então pode ser tranquilo que vai ter o material. E vai ter também o acesso à gravação, beleza? Bem, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês que fiquem num local tranquilo, então, para que a gente possa fazer esse exercício de liberação, tá bom? Então, você vai sentar num local tranquilo, ou deitar, da maneira que for mais confortável para vocês. E esse exercício ele vai ser feito em 3 etapas. Tem toda a explicação desse exercício para vocês lerem depois, tá? Fiquem tranquilas, porque eu vou guiando vocês aqui, tá bom? Primeiro eu peço para que vocês comecem a inspirar. Feche os olhos, inspira profundamente, enche a mão com todo o ar que você conseguir puxar e solta devagar, tá? Inspire novamente, solta o ar devagar. Você vai fazer esse movimento durante 3 vezes. Inspira e solta o ar lentamente pela boca. Vá se conectando ao teu corpo, às suas respirações. Coloque a sua mão no seu peito e começa a sentir o calor das suas mãos no seu peito. E você vai dizer para si mesma neste momento. Pode ser mentalmente ou você vai repetindo, da forma que for mais leve para você. Aqui e agora, eu estou segura. Meu corpo está seguro. Eu sou o presente. Eu sou livre para me curar. Aqui e agora eu estou segura. Meu corpo está seguro.
Eu sou o presente, eu sou livre para me curar. Inspire, permita que as suas células recebam dessa frase que você acabou de falar agora. Vai deixando seu corpo cada vez mais leve. E agora pergunta para o teu corpo: onde no meu corpo eu sinto a dor emocional? Onde está este bloqueio emocional? Qual parte do meu corpo? As sensações podem ser como um aperto no peito, um nó na garganta, um peso nos ombros. Apenas perceba em qual parte do teu corpo você sente essa dor emocional. Permita dar o tempo de sentir, de escutar o teu corpo. E se essa dor tivesse uma cor ou uma forma, qual cor ou qual seria essa forma? Imagine a energia dessa forma, dessa dor, tomando essa forma, a cor dentro do teu corpo. Onde ela está? Qual é a forma? Qual é a cor que ela se apresenta para você? Essa dor pertence a mim ou a alguém da minha linhagem? A quem pertence essa dor? Deixe a intuição falar neste momento. Diga para si mesma: eu reconheço essa dor. Eu vejo você, mas essa dor não é minha. Eu estou pronta para liberá-la neste momento. Inspire profundamente e ao soltar o ar lentamente, aos poucos, toda essa carga vai sendo liberada. O teu corpo vai ficando mais leve, o teu campo energético vai ficando cada vez mais luminoso. E agora, expire profundamente pelo nariz e ao soltar o ar pela boca, solte com um som de Rá, como se você estivesse soltando um suspiro de alívio. Faça isso 3 vezes, a 5 vezes, o quanto você sentir que o teu corpo fique mais leve. Inspire. Permita que toda essa carga vá sendo liberada neste momento. Lembre que teu corpo está soltando através do movimento que a respiração traz. A respiração vai ajudando a você a soltar essas emoções presas ao seu corpo, reprogramando todo o seu sistema nervoso para um estado de segurança. Meu corpo está em segurança agora. Eu me sinto segura neste momento. Meu corpo se sente mais leve neste momento. Vai inspirando,
trazendo a conexão com o teu corpo, sentindo os seus pés, sentindo a conexão com Mãe Gaia, através das raízes que vão brotando da terra e se conectando aos seus pés, trazendo força, trazendo ancoragem, trazendo solidificando cada uma das suas células, trazendo energia, trazendo força, equilíbrio, revigorando cada uma delas. O teu campo vai ficando cada vez mais leve e mais fluido. A sua respiração flui melhor. Os seus pensamentos fluem melhor. Coloca a mão no seu coração nesse momento, respire fundo e diga a seguinte frase novamente: Eu estou segura, eu estou livre, a vida me pertence. Se precisar, repita esse exercício quantas vezes forem necessárias. Eu vou deixar a gravação para vocês. Eu vou deixar também o material para que você possa fazer sempre que achar necessário. Vá voltando aos pouquinhos, sentindo o teu corpo, sentindo o ambiente à sua volta. Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Como foi? Quiser colocar no chat ou quiser falar, pode falar também, tá, gente? Fica à vontade. Deixa eu dar um stop aqui no meu compartilhamento e voltar aqui com vocês, porque daí eu consigo ver aqui o chat. Gente, meu cabelo tá, assim, suado. Sei que a Carol é do Rio, lá também é quente pra caramba, mas seguimos aqui suando. Que bom, que bom. Essa é a tendência, é o caminho natural, tá? Então, sempre que vocês acharem a necessidade, pode fazer, realizar esse movimento novamente, tá? Ó, até meus gatinhos estão dando uns miados aqui, gente. Bem, deixa eu só falar algo bem importante para vocês, que aqui no Zoom ele tem um tempo específico. O seguinte. Eu vou disponibilizar lá no, na comunidade o material. O vídeo, muito provável, eu consiga colocar o link dele amanhã lá, porque ele ainda vai ter todo o processo de processar o vídeo, para fazer o download. Se eu não conseguir colocar hoje, eu coloco amanhã o vídeo lá. E o que que eu vou pedir para vocês? O feedback, né? Eu costumo falar que tudo que eu faço, né, a troca, né? É o feedback. Então, me conta como foi, o que que você achou. E estou aberta a novos temas, tá? Então, manda no meu Insta, manda no meu WhatsApp, no privado, o que for, manda lá, porque a próxima quarta vai ser às 19 horas novamente. Trarei um novo assunto, sempre vou trazer um movimento para que a gente possa fazer e trazer mais clareza sobre isso. Deixa eu ver o que a Carol colocou e a Pri colocou. Nossa, o peito estava apertado e melhorou bastante. Que bom, Pri. Esse exercício, ele parece simples. Ele é simples, mas ele é poderoso. Eu gosto de trabalhar com coisas práticas e que trazem resultados, sabe? Para mim, isso é o incrível daquilo que eu faço. Bem, Carol, não consegui me concentrar. Momentos antes recebi uma notícia não muito boa, mas senti que aliviou. Isso, Carol, o que acontece? O nosso corpo, ele tá na energia daquilo que a gente recebeu. Então, muitas vezes, o agente estressor, ele causa, esse movimento onde a gente não consegue concentrar, né? E é super natural. Eu
aconselho você a fazer o seguinte: assim que eu colocar lá o material, você pode ler o material e tentar fazer com a leitura do material. Fabi, não conseguir, aguarda o vídeo e faz novamente. Faz amanhã novamente no seu tempo, num tempo onde você está tranquila, tá? Toma uma água antes, faz aquele processo de relaxar o corpo e daí você vai se conectando, ok? Que assim a gente consegue trazer o corpo presente, tá? Imagina, eu que fico feliz de saber que estou sendo contribuição, viu, gente? Agora eu sei que você, ó, a Carol ela não, vocês não vão abrir a câmera, que eu sei, né? Mas eu vou tirar uma foto mesmo assim, tá? Só pra gente registrar aqui, deixa eu só, beleza, aqui. Vou tirar uma fotozinha aqui, nossa, para que a gente possa chamar as pessoas. Então, já falo para vocês também, tenho alguém que precisa disso também, Fabi, posso convidar para vir? Convida para a comunidade, manda, pede para ela me chamar. Ah, eu tiro, eu vou tirar, eu vou esperar você abrir. Mas chama ela, tá? Porque o meu trabalho, aquilo que eu faço, você tá gata, hein, Carol? Até parei aqui. Maravilhosa. Então, eu sempre falo, convida as pessoas, porque o meu papel é esse, é conversar. E foi a Carol que me fez fazer esse bate-papo, viu, gente? Só para ficar registrado aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui. Amei, Pri. Ah, agora eu vou até esperar. Isso aí. Ah, tô horrível. Não, pare com isso. Ai, gente, fiquei super feliz, viu? Olha, são pessoas especiais. A Priscila eu já conheço há um bom tempo, né? A Priscila, a Carol, para quem ela não conhece, a Priscila é do terreiro onde aliás, ela era do terreiro onde eu frequento ainda, né? Conheci ela através da Umbanda e foi um presentão, tanto ela quanto o marido dela, viu? Então, aprendi Que legal. muito, muito com os guias do Ronaldo, viu? É um presentão. Eu falo que eu tô fazendo o que eu faço hoje porque eu conheci pessoas muito incríveis na Umbanda. Eu soube selecionar quem eu tirava o melhor proveito. Gente, Que é bom. isso. Eu queria agradecer vocês aqui e me sugiram, sabe? Tragam sugestões de temas aí do que vocês acham que pode ajudar, tá? E outra coisa que eu não falei, né? Outro ponto, tá? Fabi. Constelação familiar. Pri, se precisar, pode me chamar, tá? Porque esse negócio a gente sabe que na constelação a gente vai num ponto mais profundo. Me chama lá pra gente ver isso, É muito tá? legal. E a Carol já experienciou a constelação, né? Então já sabe aí, né? Consegue me ouvir? Tô te ouvindo. É maravilhoso. Ai, que bom. É uma experiência assim, completamente diferente. Eu falo que é uma grande experiência. Muito reveladora. Muito, muito. Mas então é isso, gente. Vou finalizando aqui. Boa noite para vocês, tá? Eu vou colocar lá no grupo o material e o vídeo logo logo tá lá também para vocês. Qualquer dúvida também pode me chamar, tá bom? Se tiver alguma coisa que eu não falei, pode me chamar. Beleza? Tá bom, Fabi. Obrigada.